Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples, como ela deve ser. Chegamos em nosso episódio de número 173 e hoje a gente vai falar sobre isolando pensamentos negativos. Então, vamos estudar? Começando mais um episódio do nosso podcast, vamos deixar os agradecimentos ao nosso parceiro, a Escola de Música Rádio Café Music e também ao estúdio da Rádio Café, onde a gente grava todos os episódios do nosso podcast. Se você está lá no YouTube, você com certeza está vendo aqui agora, né? Não apenas ouvindo, estamos gravando aqui no nosso estúdio da Rádio Café. Então, siga lá o perfil deles, @Rádio Café Music, lá no Instagram, tá bom? Nosso perfil também lá no Instagram é @Espiritismo Simples. Lá você também encontra algumas reflexões, algumas mensagens, alguns posts assim, para você compartilhar, para você continuar estudando, para você refletir muito sobre o tanto que a doutrina espírita nos transmite, nos ensina, beleza? Estamos no YouTube, como eu falei, como podcast Espiritismo Simples. No TikTok é o mesmo @ do Instagram, @Espiritismo Simples. Estamos no Spotify, no Deezer, Google Podcasts, Amazon Music. Também é só você colocar na busca Espiritismo Simples, você facilmente vai achar a gente. Clica lá para seguir, ative as notificações e aí toda segunda-feira às 6 da manhã você vai receber a notificação para acompanhar um novo episódio como esse que a gente vai falar agora sobre isolando pensamentos negativos, beleza? Começando o nosso episódio, eu já vou trazer aqui um ponto para a gente pensar, um pouco para nortear como é que vai ser esse episódio de hoje. É muito sobre assim, a ideia dele surgiu por aquele momento que a gente faz a reflexão, sabe quando a gente tá assim tranquilo, do nada entra um pensamento um pouco estranho, um pouco torto, meio negativo, e aquilo parece que mexe com o nosso humor. A gente tava tudo bem, a gente fica com um humor um pouco estranho, você sente, parece que uma certa angústia, fica um pouco ali angustiado, mas não sabe muito bem o que é, o que pode ser. Um pouco desse episódio a gente vai falar sobre isso. E antes que a gente também avance mais aí no tema, importante que a gente deixe bem claro, né, que a ideia não é, porque fala sobre uma positividade tóxica, que a gente também gosta de dar esse alerta, né, de achar que mesmo numa situação que está muito difícil, vai dar tudo certo, a gente vai dar tudo, vai ser tudo tranquilo, maravilhoso. Não, a vida na prática não é bem assim, né? Um pouco do que também a gente vai falar no próximo episódio. Mas a vida ela ainda pode ter algum olhar com técnica, com alguns aprendizados que a gente tem da doutrina, com alguns aprendizados que a gente consegue puxar da psicologia, que dá para integrar esses conhecimentos e a gente conseguir isolar esses pensamentos negativos da nossa vida sem ter um pensamento de positividade tóxica. Não é que tudo vai dar certo o tempo todo, mas a gente também pode eliminar alguns dos problemas que a gente às vezes acaba tropeçando no meio do caminho, alguns espinhos que a gente acaba se machucando, se ferindo, sem ter tanta necessidade, tá? Então é isso, não é nada sobre positividade tóxica. A gente está imerso na matéria, certo? A gente vive na matéria, nós somos impactados pela matéria, então tudo isso que está aqui é um pouco mais denso, é um pouco mais grosso, é um pouco mais difícil. A gente não está num planeta muito evoluído, estamos ali, né, nesse processo de mudança de planeta, né, estamos no mundo ainda de provas e expiações, partindo para o mundo de regeneração. Então aqui as coisas não são assim, né, tão fáceis, tão simples, tá? Mas entrando no tema do nosso podcast, eu queria trazer ele porque é algo que acontece ali comigo, né? É algo que também eu acabei aprendendo num período ali com terapias, né, de como que a gente também cuida disso. Depois foi bacana e pesquisando muito sobre esse tema, encontrar que a psicologia está muito alinhada com esse cuidado, essa atenção ao pensamento negativo, que a doutrina espírita também ajuda a blindar a nossa vibração, o nosso pensamento, né, de como que a gente está ali vigiando o nosso pensamento. Então, foi muito de aprendizados em terapias e que acho que queria compartilhar, porque às vezes pode ser útil também para você, tá? Então, meu exemplo pessoal é de situações assim que eu me encontrava em casa, né, ou em qualquer ambiente, estava tudo bem, mas parece que bate aquela bad, bate aquela agonia, bate
uma certa angústia, e aí a gente vai percebendo, né, que o nosso corpo ele também responde. E ele dá alguns sinais, então a gente começa às vezes a chacoalhar a perna, sabe? Aquele chacoalho meio estranho, por que eu estou fazendo esse movimento repetitivo? Né? Às vezes uma respiração mais curta, né? A gente também não faz aquela respiração plena, tranquila, calma. Então parece nada muito assim grave, né? Inicialmente não tem nenhum sintoma disso, mas que tudo isso tem uma origem, né? Tudo isso parte de algum lugar. Isso parte do nosso pensar, do nosso pensamento. Então o convite desse episódio é que a gente consiga parar, né? Que a gente consiga olhar para dentro de nós mesmos e entender. E aqui vem o ponto principal. De onde veio isso? De onde que surgiu? Qual que é a origem desse sentimento de angústia que eu estou tendo aqui agora? Dessa leve ansiedade que eu estou percebendo nesse momento, né? É conseguir parar e olhar para dentro da gente e perceber a origem disso. E isso a gente só consegue chegar com o autoconhecimento, né? O autoconhecimento ele consegue perceber, ele consegue identificar padrões. E quando algo foge do padrão, a gente volta para perceber onde é que está a diferença desse caminho. No meio da rota, algo ali se perdeu. Então, o autoconhecimento, gente, é fundamental para que a gente identifique esses padrões. E quando essa mudança ali de comportamento, né, esse sentimento que bate, esse pensamento estranho que chega, acontece com a gente, é como se a gente tivesse ali umas prateleiras de pensamentos muito bem definidas e por algum momento ali algo chacoalhou, algo ali bagunçou, né? Trago como se fossem os nossos divertidamente ali, entrando em conflito entre eles. E a pergunta que a gente tem que fazer, repito, é de onde que isso veio? Eu assisti uma entrevista de uma psicóloga que ela falava a importância de uma pequena conversinha com nós mesmos que a gente tem que fazer. E ela cita esse exemplo da gente conversar comigo e falar, poxa Bruno, mas espera aí, calma, respira, pensa, estava tudo bem até agora. Por que alguma coisa mudou e agora, nesses últimos 10 minutos, tem alguma coisa estranha? Ela diz que essa conversa ela é fundamental. E ela dá também um outro exemplo que, para ela, enquanto psicóloga, ela percebia que, aí é o que ela dá o diagnóstico final, ela fala, só libera o meu paciente quando, no momento que ele tem alguma dificuldade, no momento que ele tem algum pensamento um pouco estranho, né, que ele tem algo diferente do seu habitual, ele pensa e fala assim, se a minha psicóloga estivesse aqui, ela diria para eu fazer isso. Então, quando ele se depara com um problema e ele lembra da sua psicóloga, ela fala que esse é o momento que ela diz que a gente está, no bom sentido da palavra, estamos ali curados, né? Que a gente recebemos alta do tratamento terapêutico. Então, essa conversa com nós mesmos é fundamental, tá? E muitas vezes esse pensamento estranho, ele vem de uma ansiedade mal resolvida, vem de alguma ansiedade mal compreendida. Quando a gente identifica a origem disso, a gente também consegue perceber o tamanho dela. A gente também percebe, olha, o impacto dela pode até ter sido grande agora, mas a origem dela começou pequena, ela é pequena, mesmo que tenha nos desequilibrado. Um exemplo pessoal 2, né, que eu trago aqui, eu li exatamente como estava aqui no tablet, exemplo pessoal 2. Eu tive exatamente isso no último domingo e aí acabou reforçando de trazer esse episódio aqui, né? Sabe aquele final de domingo, quando começa a tocar a musiquinha ali do Fantástico, que todo mundo fala, né? Isso é um clássico da família brasileira, que é quando a gente vira a chave para as nossas preocupações de trabalho, de rotina. Foi exatamente isso que aconteceu comigo nessa última semana. E aí, ainda que estava tudo bem, está tudo bem, nas áreas da nossa vida, de trabalho, de afazeres, é um momento que às vezes a gente fica preocupado de novo com a semana que vai começar, com justamente essas duas áreas, né, com rotina, sobre trabalho, sobre tudo que envolve o que a gente faz de atividades e tarefas. E ali conversando com a minha noiva, e aí está aqui um parênteses, a importância de externalizar aquilo que a gente está sentindo, quando a gente não consegue encontrar dentro da nossa conversinha com nós mesmos
a origem das coisas, ela me ajudou ali a perceber que provavelmente isso foi por ter tido a gente teve um final de semana legal com a família, com os amigos, a gente pôde descansar, foi diferente às vezes da rotina, né? Que a gente acaba tendo até mesmo de final de semana, fazendo algumas coisas, trabalhando para outras coisas, então com outros projetos. Então a gente teve um final de semana muito legal, muito agradável, e ali bateu algum sentimento um pouco estranho, algo estranho chegou, né? E aí, quando eu parei, e aí acabou juntando, né, essas ansiedades com as responsabilidades da semana que iriam chegar, né? Parece que as coisas não estavam bem organizadas. Quando eu parei para colocar esses pensamentos ali nas suas prateleiras, eu voltei a organizá-los meus divertidamente, de volta, e acabou ficando mais tranquilo. Eu peguei, depois de um tempo, o meu livro espírita, de cabeceira, me organizei para mais uma noite de sono e tive também uma noite de sono tranquila e equilibrada, até nem me lembro exatamente se eu tive sonhos ou não, mas eu acho que se eu não tivesse feito isso, poderia ter desequilibrado até mesmo o meu sono. Então a importância de parar até o quanto antes e fazer essa conversa interna e, como disse, se não perceber internamente, externalizar para alguém de confiança, de amigos, familiares. Isso não substitui a questão de terapias, né, gente? Mas os amigos e os familiares, eles são peças fundamentais para coisas assim mais simples, né? Que não precisa ainda de uma questão profissional. Mas ainda assim uma coisa não elimina a outra, né? E aí o pensamento negativo, a gente entra para também estudar sobre ele e perceber a partir de alguns questionamentos o quanto que dos pensamentos negativos são nossos, o quanto dos pensamentos negativos estão ligados ao meio em que a gente está e o quanto desses pensamentos negativos são influências que a gente recebe. Então, olha só, a gente pode ter 3 origens. Nós, o ambiente e influência. E é sempre difícil diferenciar, né, a origem deles. Mas a questão de influência que a gente recebe, ela não pode ser descartada. E aí a influência, a gente está falando de espíritos encarnados e desencarnados, né? Pessoas do nosso convívio, pessoas que a gente às vezes não enxerga, mas estão ali fazendo alguma influência na gente, tem alguma influenciação. Nem tudo, eu digo que nem tudo da nossa vida é espiritual exatamente, mas também não dá para dizer que nada seja espiritual da nossa vida. Os espíritos que nos influenciam, eles são como pêndulos, né? Que podem tanto nos elevar quanto nos rebaixar. Mas tudo parte de como que a gente está na origem. O controle disso é nosso, né? Não é que eu estou super bem e um espírito mexe com a gente e tudo desorganiza, ou estou super mal e aí um espírito mexe com a gente e a gente melhora. Então tudo se dá do quadro que a gente se encontra no momento. E aí tem momentos que a gente tem falsas sensações de que está tudo bem e não está de fato, ou que está tudo mal e não está tão desorganizado assim. Então a gente tem que olhar com um pouco mais de profundidade para dentro da gente mesmo. E volto a falar a questão do autoconhecimento, quando a gente identifica os padrões, que isso vai facilitando a nossa vida, né? Daí a importância da gente estar atento sobre como que a gente se encontra no momento, né? Para sair um pouco da mística, para sair um pouco do lado tão espiritual da coisa e trazer um pouco mais para a prática, imagina que tem alguma pessoa assim do seu convívio que quer se aproveitar de você de alguma maneira. Em qual momento você acha que é mais propício dessa pessoa vir se aproximar para conseguir te manipular, né? Quando você está bem ou quando você está mal? A resposta é bem óbvia, né? Que é quando a gente está estranho, quando a gente está mal. E por isso fica aqui um alerta pra gente. Tem vezes que a gente rapidamente consegue mudar o nosso astral, canalizando melhor o nosso pensamento, como até acabei comentando no final do domingo. Se isso é algo recorrente, também fique alerta, porque a gente precisa buscar apoio de quem pode nos ajudar, de fato. Então, também mais um ponto para pensarmos de que não existem só anjos espirituais, né? A gente tem a mania, às vezes, de achar que no plano espiritual todo mundo é do bem, todo mundo é um espírito, então
as pessoas ali estão sempre para nos ajudar. Gente, é como se apenas virasse uma chave, a gente sai do material para o espiritual, mas as pessoas como são aqui serão lá iguais, boas ou ruins, evoluídas ou pouco evoluídas, equilibradas ou desequilibradas. Então, a chave só vira, você atravessa uma porta e as coisas continuam como elas são. Não é uma passagem que todo mundo se torna santo, não é uma passagem que todo mundo foram pessoas brilhantes aqui em vida na Terra, né? Então, para ter essa atenção de que não existem apenas anjos espirituais maravilhosos que vão querer se aproximar da gente para nos fazer bem. A gente sempre fala que o mundo espiritual é uma versão ampla, né? Bem mais ampla do que é a Terra. Então, na Terra que a gente pode pensar se existem apenas pessoas muito bem intencionadas ou se também existem pessoas que estão ali querendo aproveitar da gente de alguma forma, né? Eu acredito de verdade, eu sempre tenho um olhar otimista para isso das pessoas. Eu não acredito que as pessoas acabam já nascendo fadadas, né, a serem boas ou serem ruins. As pessoas, elas nascem como exatamente são e de acordo com aquele contexto de vida dela, então como que ela está inserida ou foi inserida, ou desta vida ou de outras vidas, isso vai acabar refletindo em como que ela age dentro de si, como que ela age com o seu meio, né? Mas nisso existem pessoas que são boas e pessoas que são ruins na questão de intenções, né? Ninguém recebe um rótulo, essa pessoa é muito boa, essa pessoa é muito ruim. Mas são as intenções, são as ações e as intenções das pessoas que vão acabar definindo isso, né? Então é pontualmente de toda uma... Não é pontualmente, ou melhor, é pontualmente não de toda uma vida, para a gente ter atenção. E o isolamento de energias negativas, gente, eu digo que ele é uma questão de sequência e de frequência, né? Ou seja, é um trabalho de um pensamento positivo e de uma vibração alta, mas com regularidade, né? Não adianta a gente achar que é como se fosse uma recarga de celular, que você tem pensamentos negativos durante todo o seu dia, durante toda a sua semana, e aí você vai lá, procura a sua igreja, procura o seu centro espírita, procura fazer o seu evangelho no lar, aquela uma vez sim, outra não, outra também não, outra sim, e aí você ganha um ânimo e aí fica tudo equilibrado de novo. Não, isso tudo é importante, mas se está dentro de uma frequência, de uma sequência, isso tem que ter regularidade. Eu digo que para um pensamento, para a gente conseguir isolar aos poucos os pensamentos negativos, estar imerso numa faixa vibracional positiva, a gente precisa de pensamentos que tenham qualidade e que tenham quantidade, né? A gente precisa de uma vibração de qualidade, uma vibração constante, frequente, né? Então a gente consegue encontrar algumas estratégias para isso, de como manter, né? Porque é um processo de manutenção. Talvez, sabe como um andar de bicicleta, né? Como aquele pedalinho que a gente anda assim na água, precisa ter aquela frequência, precisa ter aquele movimento constante, né? Não adianta apenas dar aquele gás, uma única pedalada forte, é preciso continuar um pouquinho todo dia, isso vai manter a gente em movimento, a gente vai manter a nossa vibração lá para cima. E algumas dessas estratégias que a gente encontra para manter esse pedalinho, né, andando, para manter essa bicicleta aí no caminho, na rua, a gente pode encontrar caminhos como a prece diária, então é importante isso. Não precisa ter uma prece longa, forte, de um dia. A gente não precisa, com todo respeito, a gente não precisa rezar um rosário uma vez ao mês para que tenha a força daquele rosário e aí depois a gente deixa isso de lado. É mais importante até uma pausa de 30 segundos naquele seu dia, de manhãzinha, ou de noite, ou de manhã e de noite, bem pouco tempo, mas com verdade, do que uma força, uma carga que até a gente dispersa ao longo do tempo numa prece longa, né? Então, prece diária, um pouquinho por dia, e perceber aí dentro de você, para que você faça a sua reflexão, se a sua prece está em seu dia a dia, se a sua prece está acontecendo com toda essa frequência que a gente precisaria ter, tá?
Meditação, o controle da nossa respiração, o controle dos nossos pensamentos, a canalização do pensamento. A gente sempre fala aqui da Monja Coen, e ela sempre dá aula sobre isso, né, de meditação. A gente tem alguns preconceitos com isso, a gente tem alguns pensamentos também muito vazios e fracos sobre a meditação, né? Errados sobre a meditação, achando que é sentar ali e não pensar em nada. Pelo contrário, né? Ela fala que muitas vezes justamente para a gente ter uma pausa, ter um momento para reflexão que a gente não tem na nossa rotina, né? A gente não tem esse hábito. Então, meditação é pensar mesmo, tá? Não tem erro sobre isso. As pessoas às vezes se sentem um pouco aflitas por fazerem meditação e falar que está pensando em um pouco de tudo, da vida, do trabalho. Lógico que o processo é canalizar, identificar o que a gente tem que pensar ali, vibrar. Mas faz parte ainda mais do começo, de tentar acertar pensando um pouco em tudo. Outra estratégia, gente, o Evangelho no Lar. E aí, como eu falei, ele pode ser semanal. Já vi gente perguntando, né? Bruno, posso fazer o Evangelho no Lar todos os dias? Pode. Eu não recomendo exatamente porque é muito mais difícil a gente ter esse compromisso quase que diário, né? E é gerada uma expectativa quando a gente faz o Evangelho no Lar, do plano espiritual também, daqueles irmãos que percebem que ali é um ponto de encontro e que vão se aproximar para aprender junto com a gente. E quando a gente falhar, essa carga ela é perdida e a gente uma carga leve, mas a gente acaba frustrando um pouco ali a espiritualidade que se aproxima da gente, porque a gente tinha selado o compromisso de fazer todos os dias. Então, recomendação, 1 a 2 vezes por semana já é o suficiente para ajudar esse pedalinho continuar ali a se mexer, tá? Então, eu digo também que o Evangelho no Lar nos faz entender, a compreender a razão daquilo que a gente estuda, né? A razão do fazer, por que fazemos o que fazemos, entender a nossa fé e termos embasamento sobre o Evangelho do Cristo, né? A gente recomenda que o Evangelho no Lar ele seja feito com o Evangelho segundo o Espiritismo, com a obra do Evangelho segundo o Espiritismo, porque também nos dá, primeiro que é uma obra ótima para isso, traz pontos de reflexão que a gente consegue discutir com outros que estão conosco, mas ela é uma forma da gente se aproximar do Evangelho do Cristo que na nossa rotina a gente acaba deixando de lado. Eu sempre falo isso, que a gente coloca muito, né? Faz tatuagens, a gente bate no peito, fala, sou cristão, acredito em Jesus Cristo, mas a gente pouco conhece da vida do Cristo, a gente pouco estuda a vida do Cristo, a gente pouco vai atrás. A gente geralmente pega questões assim já mais mastigadas sobre quem foi Cristo, né? Sem ter estudado ele exatamente. E eu falo isso até mesmo para mim, é para todo mundo, né? Então tá aí 3 estratégias: prece diária, meditação e Evangelho no Lar, que certamente já vai preencher um pouco do nosso pensamento, vai já ajudar. Se a gente pensar em uma semaninha, a gente preencher assim essa semana com o Evangelho no Lar, que acontece uma vez na semana, a prece diária então vai preencher todos esses dias, um pouquinho de cada vez, e a meditação também pode ser uma vez por semana. Pensa que quando você chega num pensamento negativo, você rapidamente vai ter outro pico positivo. Ele vai estar preenchendo a sua rotina. E aí é que vai estar a manutenção da sua vibração positiva. É assim que a gente isola pensamento negativo. Não imaginando, não posso pensar negativo, não posso pensar negativo. Vai só chamar, vai só canalizar a nossa atenção para aquilo que é o problema. E a gente tem que desviar o nosso foco. E a gente desvia o foco não pensando exatamente naquilo que é o problema. A gente desvia o foco pensando em coisas que nos afastam daquilo que é o problema para a gente, né? Feito tudo isso, pensar, vou colocar então as preces, vou colocar o Evangelho, vou colocar essa meditação na minha vida. Vou até colocar, adicionar mais um ponto aqui. Vou começar aí todas as semanas no Centro Espírita aqui próximo de casa, que eu sempre falo que eu vou tentar fazer e não vou. Vou aqui no culto do lado de casa porque eu gosto, acho uma energia envolvente. Vou na missa, vou voltar às missas. Ainda assim, se eu fizer tudo isso, eu vou estar livre? Vou estar livre dos pensamentos negativos? Vou estar livre dessa carga negativa? Não. Infelizmente, não. Porque
O isolamento do pensamento negativo é como a gente falou, precisa ter sequência, precisa ter frequência, precisa ter qualidade, precisa ter estar ali no nosso dia a dia mesmo. E quando uma pessoa me traz uma energia ruim, né, que me faz ter os pensamentos ruins, tá? E tá dentro da nossa rotina, né? Tá dentro de coisas que às vezes fogem do nosso controle. Não é exatamente aqui sobre a gente. São elementos externos. E aí lembra que a gente falou que as pessoas vêm às vezes, né, com boas ou más intenções, e aí a gente está falando de encarnados e desencarnados. Então acontece de vir alguém que traz essa carga negativa pra gente. Às vezes essa pessoa não vem com a intenção de trazer a carga negativa, mas ela está com a carga negativa e ela precisa dar vazão. E aí, se a gente vira uma esponja que gruda e absorve, quem vai ficar com a carga negativa é a gente. Por isso que a gente tem que ter cuidado, atenção, né? Uma ouvinte, ela me mandou uma mensagem uma vez, comentando da dificuldade que ela tem com a sogra dela, né? Que atacava ela, falava mal e trazia sempre ali uma energia ruim para ela. E ela ficava incomodada porque ela não devolvia isso, né? Apesar dela às vezes ter vontade, tinha vontade de dar na mesma moeda. E eu falava assim muito com ela, né? Não é algo simples, porque é muito do nosso instinto. A gente é atacado, a gente quer devolver, né? A pessoa é mais grosseira com a gente instantaneamente quer dar algo à altura do que ela merece, né? Quando a gente fala assim, né? A gente pensa que esse é um senso mais claro de justiça. Poxa, a pessoa fez algo ruim, a gente tem que devolver no mesmo tom para ela ruim, no mesmo nível. Mas isso acaba nos nivelando por baixo no final dessa história, porque vai ser a carga negativa dela com a minha carga negativa, a gente entra em choque e a gente cai junto, a gente desce junto. Essa disputa não avança, porque você só retrucou com a pessoa te ofendeu, você devolveu a ofensa. Você tirou uma carga ruim de você? Não. Você externalizou algo ruim, mas continuou dentro de você, porque isso vai ficar depois gerando consciência, culpa, uma certa dor no coração. Então, não nos ajuda. Isso só nos nivela por baixo. Essa pessoa que tem, às vezes, uma carga negativa frequente, ela sim pode estar com esses pensamentos negativos ou ruins, essa carga baixa, por uma questão de influenciação, e quando não consegue nos afetar diretamente, vai tentar também por pessoas próximas de nós, né? Então, tem sim desses espíritos que estão por aí, procurando nos afetar, procurando sugar nossas energias, que no final da história ele não quer só fazer graça, ele não quer vir aqui só para deixar a gente ruim, não é que existem forças malignas, não. Ele quer se aproximar da gente, quer às vezes deixar a gente depressivo, quer afetar a gente de algum modo para que ele consiga puxar essa energia vital que a gente tem, que ele, enquanto um espírito às vezes perdido, nesse limbo do espiritual com o material, ele ainda precisa de cargas energéticas que são próprias da matéria, que a gente tem a oferecer, e ele tem ali facilmente um canal para sugar da gente. Então, atenção para não nos deixarmos levar quando as pessoas vêm com que tem essa carga negativa frequente, que a gente já conhece, que a gente já sabe, a gente já está calejado, não é alguma surpresa para a gente, mas a gente se deixa levar e a gente entra na mesma onda que a pessoa. Então, use como mantra a seguinte frase, você merece energia melhor. Pensa isso aí, para sua segunda-feira. Você merece energia melhor. Eu mereço energia melhor. Eu mereço algo melhor. Eu mereço uma energia melhor para minha semana, para o meu dia. Não preciso passar por isso. Não tem necessidade alguma de eu entrar nessa pilha, de eu entrar nesse mesmo nível que a pessoa trouxe para mim, tá? E aí seja de qualquer área da sua vida, seja do seu trabalho, da sua família, dos seus amigos, aquele amigo, aquela amiga estranha, aquela pessoa do seu trabalho um pouco estranha, que traz essa carga ruim, a gente pode sim, a gente merece essa energia melhor, então tomar uma atenção com isso, tá? Uma dica que eu falo, né, nessas situações que são recorrentes, de uma energia negativa recorrente, a gente pode se preparar antes, né, de lidar com o problema. Então, vai ter que encontrar a pessoa que sempre está ali, que sempre te desestabiliza, que você já sabe, já faz parte da rotina isso. Então, antes
antes de você sair para encontrar com essa pessoa, porque vai fazer parte, não tem como você fugir, a pessoa do seu trabalho, por exemplo, equilibre o seu pensamento e faça-lhe um compromisso com você mesmo de não entrar nessa vibração ruim, né? Se você faz esse acordo consigo, um pouco de quase dessa conversa de novo, você com você mesmo, isso te ajuda a blindar, né? É aquele momento, eu não vou me deixar abalar, não vou me deixar ser levado por essa carga ruim dessa pessoa, tá? Não tem resposta melhor para quem quer brigar do que ser indiferente. E aí você neutraliza. Aquilo que eu falei também, deu exemplo, a pessoa vem com a carga negativa, você simplesmente isola, você ignora, e ela vai ficar com a carga negativa dela, você não vai ficar com essa carga negativa, às vezes ela constrangida até melhora a dela, e você segue igual como você está. Você vai fazer bem para você, você vai fazer bem para ela. Você não vai atacar ela de volta, você não vai gerar culpa, você não vai gerar uma consciência pesada, você não vai gerar uma ansiedade, e você pode deixar até ela melhor, porque ela vai pensar, poxa, por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou sendo uma pessoa babaca, né? Isso pode até melhorar o ambiente para você e para ela, certamente. Então, as pessoas difíceis de nossas vidas, também um ponto para a gente aprender, são colocadas em nossas vidas para aprendermos as lições difíceis com elas. Se a pessoa é a sua sogra, tem algum motivo para ela ser sua sogra. E se é uma pessoa que está tendo dificuldades para a gente aprender. Se a pessoa é do seu trabalho, tem algum motivo para essa pessoa estar ali e você aprender alguma coisa ali com ela. Se essa pessoa é a sua amiga, está dentro do seu ciclo de amizade, tem algum motivo dessa pessoa estar ali e você aprender alguma coisa com ela. Preciso estar em convívio direto, frequente com ela? Não necessariamente. Mas certamente tem algum aprendizado para tirar de lá. Tá? Tudo isso faz parte da gente e quem sabe lidar muito bem com isso, com essas pessoas, com esse comportamento, nem necessariamente essas pessoas, mas com esse comportamento, só tem ganhos. Tem uma história de uma pessoa que eu conheci que pertencia a um grupo assim de pessoas que ela não se encaixava. Era muito comum, era muito nítido, a gente percebia de longe isso. E as pessoas era um grupo de pessoas que tinham um bom astral, de pessoas que queriam fazer as coisas acontecerem de forma agradável, de forma leve, e essa pessoa, esse ser, estava muito descolado ali da realidade do grupo, né, de todos os outros, então tinha alguma coisa ali fora do comum. Depois de um tempo, eu conversei com uma amiga minha que tinha ali uma mediunidade mais ostensiva, né, e tinha uma sensibilidade muito grande. E ela chegou e falou assim para mim, olha Bruno, eu percebo ali uma certa influenciação, tem ali como se fossem duas cargas, né, duas entidades ali próximas da pessoa, que tem uma carga que acaba desequilibrando essa pessoa. Então, isso deixa claro muito dessa influenciação, e essa pessoa comentou não tinha interesse nenhum sobre isso, né? Ela não ganharia ou perderia alguma coisa para trazer esse ponto. Então, o quanto que faz todo sentido a questão da influenciação, o quanto que às vezes sim é nosso, mas o quanto que também a gente é influenciado. Nem tudo na nossa vida é espiritual, mas não dá para dizer que nada seja. Volto a falar isso. Para a gente ter atenção ao nosso meio, o primeiro papel nosso, quando a gente encontra alguém que está nessa situação, primeiro, a gente tem que estar equilibrado para poder ajudar alguém a se equilibrar, né? O avião nos fala mesmo quando a gente está num voo que quando em caso de despressurização, primeiro você coloca a máscara em você, depois você ajuda a pessoa que está ao seu lado. Então o primeiro papel da gente quando encontra alguém assim é que a gente esteja equilibrado para depois ajudar. O segundo item aí sim é tentar ajudar essa pessoa. E o terceiro depois de várias tentativas, depois que aquilo ali pode te afetar, ainda que a gente esteja com o coração aberto para sempre ajudar, indicar profissionais, que a pessoa tenha alguns amigos para também ajudar, o próximo passo é o afastamento, tá? Para fechar, gente, cuidar do nosso corpo e cuidar da nossa mente. A gente tem muito mais fácil acesso e conhecimento para aquilo que está relacionado ao nosso corpo, mas a gente acaba se perdendo muito fácil pela indisciplina. A gente coloca
compromissos de fazer a prece diária, de fazer a nossa meditação semanal, de não deixar de fazer o evangelho com os nossos familiares, e passa uma semana, isso até ocorre bem, na segunda semana isso se perde, e então a gente cuida muito pouco da mente. A gente tem cuidado melhor sobre o nosso corpo e tem cuidado muito pouco da nossa mente. A gente encontra conteúdo muito mais fácil sobre corpo, sobre dieta, sobre saúde física, e a gente ainda tem alguns grandes preconceitos e pouco conhecimento para falar sobre a saúde mental, né? Então lembre-se sempre de que tudo é pensamento e que isso vai sempre refletir em quem você é, e aquilo que você se torna está sempre baseado ao nosso pensamento. Então atenção para a gente conseguir isolar aquilo que não nos agrega enquanto pensamento, como pensamento negativo, tá bom? Se você gostou desse episódio, se você conhece alguém que iria gostar muito de ouvir, então compartilhe com essa pessoa. Os trabalhos técnicos, mais uma vez, foram feitos por ele, Fernando Teixeira. Eu sou Bruno Sereno, esse é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.